Olá a todos, gostaria de agradecer a participação nesse evento da CIPAT, agradecer a Veridiana, ao Cleiton, ao Ricardo, e fui convidado para falar sobre o tema que eu estudo muito e pesquiso, né? Já estive na outra semana com vocês no ano passado e a gente vai voltar a falar sobre o burnout e o desafio para a saúde mental do trabalhador, né? Para quem já me conhece e para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge, eu dou aula de saúde coletiva e de políticas públicas na Universidade Federal Fluminense, atuo no mestrado também de saúde coletiva da UF, e eu fiz mestrado na Unirio e doutorado lá na Fiocruz, né, onde vocês devem conhecer o Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana de lá, que tem muita ligação e trabalhos desenvolvidos também junto à Petrobras. Uma das coisas que a gente tem que pontuar para a gente avançar aqui e vocês conseguirem entender a complexidade das coisas que eu vou falar tem relação com os conceitos, né? Então existem vários conceitos relacionados a burnout, né, e a relação desse ambiente com a saúde do trabalhador. Então a gente tem que, nesse objetivo, a gente vai trazer aqui dessa conversa nossa, falar um pouco sobre as consequências do burnout, a saúde do trabalhador e tentar apontar, mostrar para vocês algumas estratégias que podem ser empregadas a médio e longo prazo que podem ajudar a nossa vida, né, e evitar complicações do estresse, como o burnout. Um dos avanços que a gente teve foi em 1999, que o Ministério da Previdência e Assistência Social reconheceu o estresse e a depressão como doenças relacionadas ou aí ligadas ao trabalho, né, que são chamadas doenças do trabalho. Então, os transtornos de ordem mental, eles constituem um problema de saúde pública que vem aumentando e cada vez mais a gente escuta falar sobre problemas de saúde mental ou o termo, né, a terminologia saúde mental. E antes se falava muito em psíquico, doença psíquica, né? E hoje a gente usa muito mais o termo mental. Então, os dados da OMS de 2018, por exemplo, apontam que cerca de 450 milhões de indivíduos sofrem de algum tipo de transtorno mental. E uma a cada 4 pessoas vai ser afetada em algum estágio da vida com algum problema de saúde mental. Então, no ano de 2020, por exemplo, a depressão ela foi a maior causa de afastamento no mundo. E a pandemia veio para poder mostrar que a gente precisa dar mais atenção para a parte da saúde mental e buscar algumas estratégias mitigadoras para amenizar esse problema. Então aqui eu sempre trago uma imagem, né, para a gente lembrar do efeito da bola de neve, né, que pode ser algo positivo quando você quer juntar algo que seja positivo, mas também é negativo quando você vai somando coisas negativas. Né? Negativo com negativo dá negativo na soma lá da matemática. Então a gente tem que pensar o seguinte, por que essa bola de neve? Né? Porque a gente começa a notar que os floquinhos eles vão ali se acumulando, isso vai rolando, isso vai aumentando cada vez mais e ladeira abaixo o que acontece é que a gente percebe que muitas coisas vão se unindo e trazendo problemas depois que são somatórios de coisas negativas. Então a gente enfrentou por décadas aí na parte da área sanitária, né? na parte da saúde, na crise sanitária. A gente vê desvio de recursos, problemas de financiamento, judicialização da saúde, né? Porque muitas pessoas têm que entrar na justiça, precariedade do trabalho, precarização dos vínculos de trabalho, preconceito e desvalorização social, determinada atividade, isso na maneira geral na sociedade. Então, soma tudo isso que a pandemia que chegou, né, o coronavírus, e incrementou e evidenciou ainda mais alguns problemas de saúde da parte mental que a gente observa hoje. Então, o cenário mundial de recessão, guerra, né, esse movimento contrário à globalização, as economias se fechando, isso pode trazer mais crises ainda e isso vai mostrar com que vai favorecer com que as pessoas tenham mais problemas de ordem mental, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco que há uma intensificação da sensação de estresse, insegurança, seja social, trabalhista ou do próprio sistema. E aí o que acontece? Aquela bola de neve que eu mostrei inicialmente se torna uma avalanche de problemas e aí vai culminar, né, com a gente observar problemas de saúde mental. Mas como se chega até isso, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que pensar é em relação aos aspectos psicossociais, que seria um nome bonitinho para tudo que envolve estresse. Então, a gente percebe, por exemplo, que esses aspectos eles têm repercussão na sociedade e geram discussões que é uma como a gente está tendo hoje aqui nesse PAT. Então, por exemplo, há um interesse mundial de se estudar estresse, burnout, né, e saúde mental.
Mas a gente tem que lembrar que o estresse ele é transcendente, né? Ele não está só no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho, não é para a gente demonizar o trabalho. Trabalho é libertador, causa independência, né? Ele vai fazer coisas positivas, trazer coisas positivas. Mas a gente tem que lembrar que o estresse ele está em nível mundial, ele está, todas as populações são vulneráveis, principalmente as do centro urbano. E o ambiente de trabalho ele pode se somar a isso dependendo da organização que ele tem. Ou seja, uma organização que favorece o adoecimento ou não. Então a gente percebe, por exemplo, a qualidade de vida no meio urbano, né, totalmente prejudicada pelo ritmo de trabalho e aceleração que o trabalhador ou que as pessoas tenham indo e vindo do trabalho, né? Às vezes se esgotam no caminho, horas de deslocamento, sem tempo para se alimentar direito, vários outros problemas que a gente observa no meio urbano. E o trabalho, como eu comecei falando no slide anterior, ele não pode ser visto somente como uma fonte de sofrimento, ele é fonte de prazer, função social, independência. Então isso é muito importante a gente pensar. E esses aspectos psicossociais, eles envolvem várias facetas, né? Então a gente tem algumas influências e características que são individuais, como você lida com essa situação, como que você vivencia a sua situação de trabalho, estresse, a dinâmica que você tem no trabalho com as outras pessoas, e alguns autores ainda falam do contexto histórico social de cada pessoa. Então onde você foi criado, como você foi criado, né, como é que é a sua cultura, os aspectos que você tem, que trouxe, né, de moral e ética, de onde você foi criado. E isso tudo é relacionado ao ambiente de trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você vai trabalhar em algum lugar, você vai se moldar a uma estrutura que é aquela estrutura organizacional. E você pode ter alguns conflitos e alguns problemas que eles não estão diretamente ligados ao trabalho, mas que o trabalho pode ser um estopim de outros problemas que você já tem. Então, para a gente poder somar esses conceitos, a gente vai falar do que é saúde, porque, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, aquela definição bonita, perfeita, que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença, todo mundo decora isso. Na verdade, a saúde ela tem uma variada gama de informações e de aspectos, né, sejam informações ou de vivência ou de cultura e como você vê o mundo, que a gente chama de processo saúde e doença. Ou seja, ninguém está totalmente o tempo todo saudável e ninguém está totalmente o tempo todo doente. Então, isso vai depender de como você vê o trabalho, como você vê a vida. Então, são os determinantes sociais. Alguns determinantes são extremamente conhecidos, como, por exemplo, as condições socioeconômicas, como eu já falei, cultural. E ali está a setinha marcando as condições de trabalho e de vida. Então, por exemplo, a gente percebe poluição, se você tem acesso a alimento, né, as redes sociais de comunidade, o estilo de vida. E existem alguns fatores que a gente não pode modificar, como idade, sexo, genética, e isso tudo são os determinantes sociais de saúde. Então, a gente percebe que isso tem ligação com a qualidade de vida, com hábitos de vida, com a sua história de vida e, como eu falei, isso tudo envolve o processo saúde e doença. A saúde do trabalhador entra nisso devido ao ambiente, a carga que você já leva, né, de conhecimento e de vivência para o trabalho e como você se relaciona com a organização do trabalho. Então, volto a dizer, é uma interação que vai levar a problemas de ordem mental, né? E aí, essa interação ela pode ser positiva, se você tiver resiliência, que a gente vai ver mais para frente, ou negativa. Então, os diagnósticos da moda, né? Então, é interessante que antigamente as pessoas ficavam tristes, né? Hoje em dia, ninguém mais fica triste, tudo precisa de um rótulo. Então, a pessoa está depressiva, a pessoa está com estresse, ninguém mais fica irritado, né, de mau humor, é estresse. Né? Ninguém fica mais com tristeza, né, para baixo, depressão. Né? Agora, se você está se sentindo esgotado, né, cansado, é burnout. Então, tudo hoje em dia é ligado a transtorno mental. Virou o diagnóstico da moda, por isso que eu botei esse slide aqui. E com o diagnóstico da moda vem também a ideia de que tudo pode ser tratado com remédio. E a necessidade desses rótulos, né, de você tem isso, você tem aquilo, toma isso que você vai ficar bom. Então, na verdade, tudo é um somatório cumulativo, né? Nós não somos somente e só corpo separado. Tudo está interligado e uma coisa precisa da outra. Então, a gente precisa aprender a cuidar de nós mesmos para poder termos a melhor qualidade de vida que vai repercutir na saúde. Então,
Então a gente tem que entender algumas relações desses conceitos que eu estou falando. Então a gente já falou de aspectos psicossociais, né? E agora a gente vai falar especificamente sobre o estresse. Como eu já havia falado anteriormente, ele é transcendente, ele tem uma magnitude muito grande, porque está em toda parte, e algumas pessoas são mais ou menos vulneráveis a situações de estresse, devido a conflitos internos, problemas anteriores, né? E forma de lidar com a vida, como eu tentei explicar. Então, o estresse ele pode ser entendido como uma sobrecarga ou esgotamento dos recursos para você, que coloca em risco o seu bem-estar, né? E o que acontece? A percepção da situação ela vai depender da sua subjetividade, como você encara aquilo ali. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os impactos negativos do estresse são multiformes, né? São vários. Podem incluir doenças cardíacas, gastrointestinais, doenças físicas, doenças psicossomáticas, e isso tudo ligado ao aspecto psicossocial, né? E esse aqui, o último que a gente está falando, que seria o estresse, transtorno mental, que pode levar ao burnout, levar você a ter mais taxas de lesões no trabalho, não prestar atenção no que está fazendo, se acidentar, ter baixo desempenho e produtividade. É isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês com essa evolução de conceitos. E aí a gente para pensar, né? Será que a gente dá o devido valor para a nossa saúde mental? Será que a gente sabe os riscos que existem relacionados ao trabalho? Que a gente conhece alguns riscos, né? Os riscos de periculosidade, da insalubridade, riscos ergonômicos e os riscos psicossociais, eles são pouco falados. E isso tem uma relação íntima com como o trabalho se organiza, né? Qual a carga que você tem de demanda e de controle sobre aquilo que você faz e como é que você lida com aquilo ali, né? Como é que você lida com as tarefas que têm que ser realizadas sobre aquela forma, sobre aquela organização, sobre aquela hierarquia. Então, será que a gente sabe que o estresse pode causar danos, em certo grau, à saúde física e mental? Né? E o que é saúde? Né? Como eu estava falando, a saúde ela não é o contrário de doença, e sim é um diagnóstico e sim uma ideia positiva, né, sobre algo que a gente tem relacionado à qualidade de vida. Então, eu posso ir e vir, eu tenho emoções boas, eu posso aproveitar, né, o meu corpo da forma que quiser, por exemplo, correndo, eu posso dormir, eu posso fazer exercício, aeróbica, você pode, né, se movimentar e utilizar todo o seu mecanismo fisiológico para trazer coisas boas. E no cinema, lazer, cultura. Então, como eu falei, o corpo não é isolado da mente. Então, a gente precisa pensar sempre isso. O ambiente de trabalho é acolhedor e seguro? Então, essa é uma outra coisa que a gente pode pensar. Então, grandes empresas que têm ISO, né, de qualidade, geralmente elas prezam pela qualidade de vida do trabalhador, né? Boa alimentação, espaço para repouso e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente percebe. Então, o ambiente ele não é o causador, muitas vezes, da doença ou do transtorno mental. Ele pode ser o estopim, e é óbvio que você estando numa situação de trabalho onde você esteja extremamente exigido e tem pouco controle sobre o que você faz, né, e está esgotado e você não tem recursos de enfrentamento, é óbvio que vai desenvolver algum problema. Então, a gente tem que pensar sempre nessa soma de fatores. Então, como eu estava falando, o que é demanda, né? Você se sentir muito demandado, você ter pouco recurso de enfrentamento. O tempo todo as pessoas estão te pedindo para resolver problemas e você está o tempo todo resolvendo problemas, né? E não conseguindo dar conta das coisas, nem da vida pessoal. E aí você percebe que não tem controle muito sobre aquilo que está acontecendo, né? Porque muitas pessoas elas pensam, não, eu preciso desse trabalho, eu preciso do emprego, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Então elas não têm muito o que fazer, né? E essa demanda, quando você tem uma demanda muito alta, né, e você tem um controle baixo daquilo que você está fazendo, né, às vezes você pode ter uma demanda muito alta e um controle baixo, ou seja, você não consegue controlar o que você faz, quando nem como, você pode desenvolver doenças psicológicas e também doenças físicas, como a literatura já traz, né? Sejam doenças articulares, sejam problemas de pele, seja dificuldade para dormir, isso tudo é um círculo que está uma coisa ligada à outra. Quando a gente interrompe esse círculo com algum ponto ou algum problema e não tenta tirar aquele ponto de lá ou trazer um equilíbrio, isso vai levar você a ter um desgaste maior. Então aqui vem só mostrando que nessa reta aqui, ó, que eu estava pontilhada, vem mostrando que quando você tem essas duas situações aqui,
seja de baixo desgaste ou alto desgaste, você tem risco para desenvolvimento físico, né, e psicológico de algum problema de saúde. Então aqui as demandas são pressões de natureza psicológica, como eu falei para vocês, é ter que produzir em pouco tempo, realizar muitas tarefas. Às vezes as tarefas elas requerem tomada de decisão que tem que pensar e você se sente pressionado para fazer aquilo. Às vezes tem conflito entre uma coisa que você tem que fazer, o outro profissional também tem que fazer, aí entra em conflito o trabalho de um com o outro, né, para tomar a decisão. Aí uma decisão é tomada, mas a outra pessoa que está junto a você, o superior, diz que não é daquela forma. Então isso tudo é a demanda. Tudo que mexe com a sua mente, você precisa trabalhar para resolver mentalmente. E o controle tem uma parte, né, psicológica e também que você tem habilidade e destreza para poder fazer aquilo, mas você também pode aprender com aquilo. Então quando você tem um controle, você pode escolher como, onde, de que forma e participar e tomar as decisões. Então essas duas dimensões aqui, esses dois aspectos, eles estão muito relacionados à percepção de estresse no trabalho. Enquanto que o controle, você consegue valorizar ele, né? E você ter um melhor desempenho no trabalho, que você está sendo motivado, você aumenta a sua confiança naquilo que você faz, desenvolve habilidades. Enquanto que a baixa de controle, né? Você pode gerar relacionamentos, problemas de relacionamento interpessoal. Aí eu botei lá o Urso Panda quebrando tudo, que é para poder lembrar o seguinte, que às vezes a gente tem conflitos no ambiente de trabalho e nem tudo a gente consegue controlar. E isso é importante também ter em mente por causa da resiliência. Nem tudo da vida a gente consegue ter controle, né? Enquanto que a demanda são várias coisas para você fazer ao mesmo tempo. Então vem aqui, né, o cara datilografando, no caso de digitando no computador, né, a eterna imagem lá do Chaplin no filme Tempos Modernos, onde a gente vê que a pessoa tem que produzir mais em pouco tempo, esse desgaste vai aumentando e isso tem uma relação com corte de custos, né, ter menor número de funcionários e ter que trabalhar cada vez mais com menos, às vezes sem condições de trabalho, né, ou sem um número adequado de pessoas. Então isso aumenta a demanda e essa demanda ela pode ser ruim se você tiver com ela muito além daquilo que você tem de forças para poder lidar. E a organização do trabalho, ela, né, como eu falei para vocês, o próprio trabalho ele é fonte de prazer, mas ele também pode ser fonte de sofrimento, né? No entanto, essas relações que elas ocorrem no interior das organizações, né, de trabalho, elas envolvem subjetividades. E essas subjetividades, né, as necessidades de cada um, muitas vezes não são ouvidas. E isso é um problema. Quando você exclui o sujeito, daí a importância da saúde do trabalhador, né? Então, eventos como esse, é a possibilidade que vocês têm de discutir, de aprender, né, de interagir. Então, o sujeito deve ser ouvido. Então, o trabalho, muitas vezes, tem muitas tarefas e atividades que elas são invisíveis, né? Você faz um monte de coisa para que uma atividade seja cumprida. Mas, no fim, aquela atividade é cumprida e as pessoas só olham aquela atividade sendo cumprida, mas esquecem da série de coisas que existem por detrás para aquela tarefa ser realizada. E uma coisa que é muito importante que a gente observa também na literatura e no senso comum é que a culpa dos erros ou acidentes é sempre do trabalhador, né? E do estresse. E o estresse é culpa individualizada do trabalhador. Então nunca se para pensar que esse estresse é aquilo que eu falei para vocês antes. É algo que tem magnitude, transcendência e que tem relação com a organização do trabalho também, como que se desenvolve as tarefas do trabalho, né? Como elas são desenvolvidas. Então essa interação com o ambiente, né? A pessoa ela pode interagir e desenvolver, né, capacidades positivas e cada vez ficar mais forte e resiliente, ou ela pode também adoecer, né, e ter vários outros problemas e consequências disso. Por isso que é importante a gente fazer essa viagem por todas as definições, né, e aspectos envolvidos. Então, uma coisa que chama muita atenção é em relação ao apoio ou suporte emocional, né, dos colegas, dos parentes, da família no ambiente de trabalho. E isso favorece estratégias de coping, né? Estratégias de você conseguir ser resiliente, você conseguir se adaptar àquela situação. E aí essa adaptação faz com que você fique mais forte, né? E ter uma resposta ao estressor
de uma forma que você consiga aprender com aquela situação e isso te fazer mais adaptado. Mas isso só acontece quando tem ambiente adequado. Então, que ambiente é esse? Então, a gente vê aqui os recursos individuais da pessoa. Às vezes a pessoa tem disposição, experiências de vida boa, fatores genéticos também, porque tem gente que tem, como eu falei para vocês, mais vulneráveis ao estresse. A gente tem as demandas ambientais do trabalho, né? As exigências de tarefas, de adaptação no setor, e o grau de bem-estar e eficiência que você tem, né? Com a equipe, satisfação com o trabalho, se sente realizado. Então, isso tudo vai para a nossa mente para fazer uma avaliação cognitiva. Eu ganho bem, eu tenho um bom emprego, eu me dou bem com as pessoas, eu tenho um apoio dos colegas e o grau de suporte, que isso daqui está relacionado ao apoio dos colegas de trabalho. Então, isso tudo são recursos de enfrentamento que vão fazer com que você saia bem do estresse, porque o estresse é um fenômeno natural. E aí o que acontece? Quando você está o tempo inteiro sob estresse, numa situação de alerta, você produz coisas ruins, né? A fisiologia do corpo não fica boa. Então aumenta o açúcar do sangue, né? Algumas outras são boas, né? Como por exemplo aqui aumentar a memória e a capacidade cognitiva, mas isso é como se o corpo estivesse numa luta ou fuga. Só que a gente não está na época das cavernas ou correndo de algum predador para ficar com a glicose alta o tempo todo. Para o tempo todo estar precisando da memória e da atenção, da pressão sanguínea alta, né, de você diminuir a sua sensibilidade para a dor, diminuir a serotonina e suprimir o sistema imune. Então, isso daqui é um hormônio ruim, cortisol, o tempo todo no corpo, se você ficar cronicamente estressado. Por isso que cronicamente pode estar ligado a várias doenças, né? Porque você estaria com cortisol alto. Então, essas defesas que a gente tem, que passa pelo coping, ou como queira dizer, tem muita relação com a resiliência. Então, o coping seria uma resposta que você dá ali para o estresse. Mas depois essa resposta ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, lidar o tempo todo com pessoas e demandas tem relação com alta exigência no trabalho, tem relação com esgotamento emocional, que tem relação com transtornos mentais, que por sua vez cronicamente leva ao burnout. Então, por isso que eu coloquei aquele slide, nem tudo de cara é burnout, nem tudo de cara é problema mental. Às vezes a gente tem algumas situações da vida que são situações da vida que você tem que aprender a lidar, mas que hoje em dia a gente coloca sempre na mídia e tudo é estresse, tudo é burnout e por aí vai. Então, assim, eu já estudo isso há muito tempo, pode colocar aí uns 10 anos e eu nunca vi falar tanto de burnout como falam agora. Mas a forma como colocam é como se fosse algo banalizado e muito comum. E, na verdade, às vezes utilizam um aspecto só para dizer que todo mundo tem algum problema. E não é só um aspecto, é uma soma de aspectos. Então a gente percebe aqui, por exemplo, estratégias de defesa. Então você tem que lidar com situações difíceis, situações que são perigosas. Se uma pessoa comum chegasse e falasse, né, para quem trabalha no setor de vocês, vai ali agora e acende ali aquele negócio ali para poder sair o gás. Vai lá, coloca. Uma pessoa comum, ela fala, não vou fazer isso, vai explodir na minha cara, posso morrer. Agora, vocês são treinados para isso. Então, cada hora que vocês fazem alguma coisa extremamente técnica, mas isso perpassa todo o histórico de acúmulo de conhecimento que vocês têm, mas que muitas vezes foram criadas por estratégias defensivas. Tipo, eu vou lá fazer, porque eu sou treinado, eu tenho uma habilidade, eu conheço aquilo, mas a gente percebe que algumas situações são perigosas, outras têm a ver com relação interpessoal, que são conflituosas. Então, esses aspectos todos, eles fazem com que a gente, com o tempo, vá ficando, entre aspas, mais frio. Essas demandas, elas vão fazendo com que a gente esteja cronicamente estressado e algumas pessoas não percebem isso. Outras vão ficar resilientes e vão passar dessa fase. E existem várias escalas para poder mensurar o estresse, o transtorno mental e o burnout. Mas a gente sempre tem que lembrar que esses diagnósticos, quando a gente fala assim, aparece na mídia e tudo mais, tem que ver o que está por trás desses estudos, como que ele foi feito. Porque para a pessoa ter o diagnóstico de burnout, por exemplo, ou de um transtorno mental, ela vai passar por escalas, ela vai passar pela avaliação do psicólogo, do psiquiatra, e assim vão ver o que está acontecendo. Uma equipe interdisciplinar. Então, o que é somatizar? Somatizar é passar para o somático, né? Você passar para o corpo aquilo que a mente está ali gritando e dizendo que tem problema, mas você não quer aceitar.
É simplesmente você vai continuar trabalhando. E as pessoas, quando elas têm transtornos mentais, principalmente o burnout, ela não aceita muito julgamento, ela não quer conversar muito, ela está o tempo todo cansada, né? Ela não consegue produzir bem, não gosta de nenhum tipo de julgamento ou crítica. Então, quando a pessoa está com um estresse grave, né, mais crônico, isso pode passar para o corpo, podendo influenciar uma parte do organismo, né, ou todo ele. Então, a psicossomática ela tem uma relação com as fases aí do estresse. Pode ser dividida em 4 fases, né? Como eu falei para vocês naquele slide que tinha o hormônio cortisol, quando a gente está na fase de alerta, a gente fica o tempo todo na fase boa do estresse, né? Vai ter adrenalina circulando, mais sangue circulando, e você vai conseguir tomar decisões mais rápido, né? Você vai conseguir ter mais energia. E aí começa daqui para frente algumas complicações, porque você está sujeito a essa adrenalina, numa luta ou fuga, né, de uma forma pontual no dia, tudo bem. Agora, o tempo todo você ficar assim por causa do trabalho, organização do trabalho ou problemas da vida, você entra numa fase de resistência. E aí a pessoa começa a ficar cansada, sem ânimo, tem falhas de memória, fica mais desorganizada. E na quase exaustão começa a somatização, né? Então as infecções começam a aparecer, infecções comuns, né? De pele, herpes. Vocês podem perceber pessoas que falam: tive uma baixa imune e apareceu a herpes, tive uma baixa imune e apareceu um outro problema relacionado a um outro vírus, né? Então, por exemplo, o Epstein-Barr, que tem muita relação também, que é a mononucleose. Então vai desenvolver sinais de gripe, né? Queda de cabelo, gastrite, depressão, ansiedade, dificuldade para dormir. E aqui vem mostrando, na fase da exaustão, né, que a pessoa ela pode ter vários problemas, inclusive com essa cronicidade da pressão alta, da adrenalina, do cortisol, né, que traz todas aquelas coisas ruins. A pessoa pode desenvolver um acidente vascular encefálico, se ela já tiver um problema anterior, né, de pressão. A gente consegue ver isso muito comum. A pessoa teve uma notícia ruim ou uma emoção muito grande, infartou. Então, essa depressão e distúrbios de ordem psíquica, a pessoa pode ficar incapacitada para trabalhar. Então, lembra daquilo que eu falei dos fatores internos. Às vezes a pessoa ela tem um problema de família, né, de ordem mental. Então, ela tem lá, vamos dar um exemplo, assim, esquizofrenia. E aí ela começa a trabalhar e tem que lidar com todas essas demandas. E aí aquilo funciona como um gatilho para a esquizofrenia dela aparecer, e antes não aparecia ou não tinha uma relação direta. Então isso tudo aparece com o contato seu com o mundo e com as outras pessoas. Isso acontece nessa fase produtiva, que é quando a gente está ligado ao mercado de trabalho. Aqui mostrando um rato submetido a estresse, né, o tempo todo, ele ficar com pouca comida, ele ficar, né, sendo o tempo todo estressado, né, demandado, ter que fazer ele ficar na rodinha o tempo todo, com som, com luz, dormir mal. Aí o que acontece? Os pelos foram ficando brancos. Então isso também é comum, né? A gente ter essa associação com cabelo branco, mas não necessariamente é para todos, tem um fator genético também. Aqui esse gráfico vem mostrando aquilo que eu falei para vocês da fase do estresse: alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. E aqui vem mostrando a produtividade e o estresse. Se a gente perceber aqui, na fase de alerta, a pessoa tem uma boa produtividade. Chega na fase de resistência e quase exaustão, começa a cair a produtividade. Então o melhor desempenho está sempre nessa área aqui, de alerta e resistência. E aí a pessoa pode se adaptar ou não. E aqui vem mostrando, né, que seria o ótimo lá em cima, né, que seria o médio estresse, né, o baixo estresse é ruim, porque a pessoa não produz, que ela não é demandada para nada, mas quando ela é estimulada para fazer alguma coisa, ela tem um ótimo rendimento, uma ótima performance. Um gráfico bom para quê? Né? Para as empresas, né, que estão visando o lucro e se aproveitar do seu potencial, da sua energia e da sua saúde, né? Como eu estava falando, uma coisa positiva. E para acontecer a resiliência, para você sair bem disso, fortalecido, né, e conseguir ter uma visão diferente de que você aprendeu com aquela situação, você precisa ter condições para que essa resiliência aconteça. Aquilo que eu estava falando lá no início, naquele círculo do que é saúde. Às vezes as pessoas elas não têm todas essas condições, né? Ela não tem apoio emocional, ela não tem como lidar com as situações da vida, ela não tem um acolhimento no serviço de saúde, então aí começa a aparecer outros problemas, né?
Então agora a gente entra na parte dos transtornos mentais comuns, ou seja, a gente veio de lá do estresse, falamos das fases do estresse, agora os transtornos mentais, que são 20 sinais e sintomas comuns que eles têm relação com essa somatização que a gente falou lá explicando o que era psicossomática. Então, existem os grupos de sintomas de transtornos mentais comuns, né, que é o instrumento SRQ, o Self-Report Questionnaire. E existem outros questionários também, eu uso muito para fazer pesquisa, esse daqui. São 20 questões. Então, existe um grupo do humor depressivo e ansioso, onde a pessoa pode se sentir nervosa, tensa, preocupada, se assusta com facilidade, tem medo, né? E várias outras questões. Os sintomas somáticos, dor de cabeça, dor frequente, dorme mal, má digestão, falta de apetite, tremores nas mãos. E o outro grupo aqui é o decréscimo da energia vital, que se cansa com facilidade, tem dificuldade de tomar decisões, não consegue realizar com satisfação sua atividade diária, tem a percepção de que o trabalho é penoso, se sente cansado o tempo todo e tem dificuldade de tomar decisões e pensar com clareza. E por último, né, que seria o pior dos grupos aqui de sintomas, é quando a pessoa ela começa a pensar que é incapaz de desempenhar um papel útil na vida, perde interesse pelas coisas, pensa em acabar com a vida e se sente a pessoa inútil e sem empréstimo. Então, para poder chegar a isso daqui você está já com uma relação muito próxima do burnout. Porque o que acontece? Esses fenômenos, né, esses, entre aspas, diagnósticos, que a gente nem está falando de diagnóstico, que teria que ser pelo médico, né, pela quem está te atendendo, psicólogo ou psicólogo, eles são dimensões que se interrelacionam. Então, tem estudos, por exemplo, que dizem que o burnout e a depressão é a mesma coisa. Então, se você for ver a escala do burnout, tem muitas perguntas que têm a ver com depressão. Quando a gente fala de transtorno mental comum, acabei de mostrar um grupo, né, do humor depressivo, né, que ali você tem questões que têm a ver com depressão. E o burnout, de onde veio esse nome, né? Veio de queimar-se todo por inteiro. Você se desgastou fazendo uma adaptação para o nosso português, né? Você está exausto. Então tem nome como síndrome de esgotamento profissional e outros nomes relacionados. Então os aspectos relacionados com o burnout, a gente vê o desequilíbrio, né, dessas emoções, não saber lidar com a situação do dia a dia, incapacidade de enfrentamento, baixa resiliência, falta de controle sobre aquilo que você faz, mas lembrando que a gente não pode controlar tudo da vida, mas é o excesso da falta de controle, quando você não tem controle sobre nada que você faz, você se sente muito acuado no trabalho, né? Muito acuado. Altas demandas, né? O tempo todo tem que tomar decisão, tem que decidir como fazer, de que forma fazer, e toda hora chega uma coisa para resolver. O uso de si, além da capacidade, lembra daquilo que eu falei? Você pode usar o seu corpo o que você quiser, mas que seja algo positivo. Aí você vai lá e desgasta a sua energia, a sua saúde, muitas vezes, né, para atender essas altas demandas, além da capacidade. E aí vai ser reconhecido por isso? Vai ganhar algum prêmio? Né? Então, o interesse no capital, que a gente observa muito das empresas, o desgaste das relações, o valor humano repercutindo na saúde. Então, como é que se chega a esse ponto, né? Porque, como eu falei para vocês, a resiliência ela precisa de um ambiente para acontecer. Quando você é bem novo, você tem uma capacidade de resiliência muito grande, porque nem tudo vai acabar com a sua energia. Mas, com o passar do tempo, você vai precisando cada vez mais descansar mais, cada vez mais ter condições para se recuperar, né? Diferente de uma pessoa que está começando no mercado de trabalho, né? E que tem aquele monte de expectativa e cheio de energia. De onde veio o nome da criação do burnout, né? O burnout foi citado na literatura primeiramente em 1953 no estudo de Schwartz e Will, denominado Miss Jones. Quem era Miss Jones? Né? Era uma enfermeira que trabalhava com o público da psiquiatria, né? com doentes psiquiátricos, né? Pacientes psiquiátricos. E aí o que acontecia? Ela tinha a sensação de que, por mais que ela tentasse fazer tudo, dar o melhor cuidado possível, dar o remédio, orientar, né, falar com os familiares, tentar cuidar e fazer aquela pessoa se recuperar, ela não tinha a sensação e percepção de que o trabalho dela rendia ou de que ela tinha uma satisfação naquilo que ela fazia. Por quê? Porque os pacientes eles não davam a resposta positiva que era a expectativa dela, né? E aí ela tinha os sentimentos
né, que são os sentimentos relacionados ao burnout. Quais são esses sentimentos, né? Aí eles já estão descritos aqui embaixo. São essas 3 dimensões que elas são independentes ou a gente pode estudá-las de forma uma somada à outra para poder saber se a pessoa é suspeita, né, de burnout. Uma exaustão emocional alta, né, no caso da Miss Jones e de todo mundo que a gente percebe hoje que quando é diagnosticado com burnout, despersonalização ou despersonificação ou cinismo é a mesma coisa. Eu prefiro o nome frieza. A pessoa ela vai ficando fria, ela não vai ligando mais para os perigos, né, para as questões do dia a dia, dos conflitos. Ela simplesmente não liga mais e deixa para lá, e isso daí ela acaba se tornando cada vez mais fria. E o problema disso é quando isso leva a uma distimia e isso vai para a sua casa, né? Ou seja, vai para a sua família, para os seus familiares, e aquela sua frieza ela não vai ser notada mais, né? Então a gente vai perceber como algo natural. Então seria a pessoa não ter expressão. Ganhou na loteria, efeito botox, está com a cara parada, né? Sua mãe morreu, está com a cara parada. Então você já está frio demais, não faz tanta diferença as coisas da vida. E a baixa realização profissional, você não se sentir feliz com aquilo que você faz. E aí o que acontece, né? Quando que essa síndrome vira, né, esses aspectos viram uma doença? Quando você fica disfuncional, né? Quando você começa a ter essa distimia, você não quer sair de casa, você não quer fazer nada, você fica impulsivo, agressivo, irritável fácil, né? Toma medicamento para tudo, né? Então toda hora, remédio para dormir, remédio para dor. E aí chega um momento que seu organismo ele vai parar, né? Ou seja, alguma coisa vai acontecer, seja chegando uma doença ou não, né? Que poderia, se não chegar a doença, extravasar e aparecer, né, na sua saúde mental. E aí surge o burnout. Então, o que acontece? Como que isso pode afetar, né, a sua saúde, o burnout? Né? A gente pensa em vários sintomas, como eu falei para vocês. A gente tem aí, fadiga, né, dores musculares, dor na nuca, ombros e coluna, distúrbios do sono, dor de cabeça, gastrite e úlcera, ter baixas no sistema imune, aparecer resfriados e gripes constantemente, problemas de pele, então aí parece prurido, alergia para quem tem, né, às vezes a pessoa tem uma tendência a ter uma doença de pele, e essa doença começa a aparecer, as doenças de ordem psicológicas, né? A gente pode colocar vitiligo, que causa manchas na pele, existe a psoríase, que causa descamação, né? Então existem aumento do número de cabelo branco, né? Queda de cabelo, isso tudo, como que isso começa, né? A gente falou lá do início de estresse, e a gente não percebe muitas vezes que a nossa vida diariamente, segundo essa demanda, o excesso de atividade, e você não perceber o quanto se desgasta, isso tudo é chamado de traumas, são chamados de traumas insidiosos. Então aqui eu dei o exemplo, né, do sapo. Então se você pegar um sapo, colocar ele numa panela com água, que o sapo ele vai ajustar sempre a sua temperatura para conseguir ficar na água, né? Quente, fria, morna, quente não fervendo, né? E aí o que acontece? Você pegando o sapo, colocando ele na panela com água, ele vai se sentir ele super feliz que a água está aquecendo e ele está se adaptando. Só que o que acontece é o seguinte, a gente não percebe que para a gente fazer a nossa adaptação, ir e vir do trabalho, levar 2 horas no trânsito, não comer direito, engolir a comida, não dormir bem, né? Ter pouca atividade física, isso tudo a gente está fazendo uma adaptação, o corpo está fazendo uma adaptação para resistir aquilo ali, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado ou para poder ficar o tempo todo sobre o mecanismo de defesa, luta ou fuga. Então o sapo está gastando a energia dele aqui para se manter nessa panela de água quente. Até que chega um momento, quanto mais a temperatura sobe, mais energia o sapo gasta para se ajustar. Somos nós nos adaptando às condições de vida do mundo urbano, a correria, né, o problema da poluição ambiental. Então a gente fica muito desgastado e o sapo vai ficando lá, né, enquanto ele ainda aguenta. Aí chega um momento que a água vai ferver e aí o sapo não consegue mais pular, porque ele gastou toda a sua energia para poder se manter vivo ali dentro com aquela temperatura adaptado. Então aqui começa o burnout, começa a doença, que pode ser burnout ou não, né? Aqui pode ser uma doença mental, pode ser uma outra, mas aqui a gente está falando de burnout. Então esses traumas insidiosos, então significa isso, insidioso, vai aparecendo aos pouquinhos,
sem você perceber, quando nota você já está doente. Então, de que maneira isso pode afetar a sua saúde? A gente já falou, mas aqui lembrando das doenças cardiovasculares, que são, né, as mais comuns e que mais matam homens, né, no Brasil, né, e na população em geral, mas masculina morre mais. As disfunções sexuais, né, então pode aparecer vários problemas relacionados, seja impotência, né, baixa de libido, e na mulher pode aparecer também outros problemas. Sintomas comportamentais, que são os mais importantes para a gente falar: impaciência, sentimento de impotência, agressividade, perda de iniciativa, comportamento de risco. O homem está muito ligado a isso, a comportamento de risco também. Vai beber mais, vai dirigir em alta velocidade, vai ser agressivo, vai querer brigar. Então, os sintomas cognitivos afetivos, como eu falei para vocês, né, que pode levar a acidentes de trabalho: falta de concentração, alteração de memória, lentidão dos pensamentos, sentimento de solidão, baixa autoestima, dificuldade para relaxar e aceitar mudanças. Então, os fatores relacionados que a gente percebe ao burnout, a gente vê no ambiente de trabalho: pouca autonomia, né, que ele tem a ver com aquilo que eu falei do baixo controle. Você tem um relacionamento com os colegas, né, às vezes aqui eu coloquei pacientes também, porque muita palestra para quem trabalha em hospital. Então, às vezes você tem uma relação entre equipe muito ruim, né? E quando a gente lida com outras pessoas e suas demandas específicas, toda hora algo para resolver, é algo que está relacionado ao burnout. A inter-relação, a interface entre trabalho e família, né? Porque muitas pessoas elas não conseguem deixar os problemas de casa e não levar para o trabalho, e vice-versa, não levar os problemas do trabalho para casa, né? O sentimento de desqualificação, impotência, falta de cooperação da equipe. E lembrando que muitos aspectos são incontroláveis. Por eles serem incontroláveis, a gente tem que começar a pensar do que eu consigo lidar com isso, né? O que eu posso fazer com isso? E aí entra o trabalho da psicologia, que ajuda muito. Então, a prevalência de burnout, as pesquisas, né, elas indicam que essa síndrome é muito comum entre profissionais de saúde, professores, hidroviários, policiais, profissões que lidam com muitas pessoas, que têm alta periculosidade, insalubridade, né, tomar a decisão rápida, né, você é muito demandado. Então, cabe a reflexão sobre o ambiente de trabalho ocupacional para a gente discutir mediante essa política trabalhista atual, que vem sempre tirando direitos do trabalhador cada vez mais ao longo dos anos. Então, não importa se é governo A, B ou C, o que a gente percebe é que há uma diminuição dos direitos trabalhistas e do estado de bem-estar social, né, que foi tudo conquistado lá desde a época de Getúlio Vargas até agora. A gente só vem diminuindo, vem cortando. Então, uma outra coisa importante a gente falar das empresas é: se a sua empresa tem, né, um programa de qualidade de vida, né, que favorece você ter o espaço para você conseguir se interrelacionar com os colegas de equipe, você tem o tempo do cafezinho, você consegue ter um espaço para fazer exercício, você consegue ter um bom local para você relaxar, para você conseguir dormir, descansar, você tem um plano de saúde, você é acompanhado por uma equipe, isso tudo é algo positivo, né? Enquanto que a gente percebe que no ambiente urbano muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa, a gente está o tempo todo lidando com poluentes, nossos alimentos eles muitas vezes são, né, contaminados, e a situação de perigo que a gente vive nas ruas, né, a situação da violência. E aí junta aquilo que eu já falei: alguns trabalhos eles têm perigo iminente e muito insalubre. Aqui o trabalho da Brenda, que foi feito com trabalhadores de indústria petrolífera, que mostra ali que do burnout ela identificou exaustão emocional muito grande desses trabalhadores. Isso é importante para a gente pensar nos estressores e na organização do trabalho. Um trabalho também lá da Fiocruz, né? Esse daqui foi um trabalho que eu fiz com hidroviários, que mostrou ali 78,1% ali de pessoas com sinais e sintomas de burnout. A gente fez nas barcas. Esse daqui falando do burnout e as implicações da qualidade do cuidado, porque é interessante pelo seguinte: porque enquanto vocês podem sofrer um acidente de trabalho, quem trabalha na área da saúde, está com burnout, está com um nível de estresse elevado, pode levar a um erro e provocar morte ou problemas numa pessoa. Então isso é interessante também. E aí, com a época da Covid, o interessante da parte da minha tese, a gente viu aqui pessoas que trabalham em setor de intensivo, né, de hospital, tem também uma prevalência mais elevada ainda. Lembra que eu falei para vocês da frieza? Tem que lidar com situações difíceis, duras, tomar a decisão, 55,3% aí de grande hospital público.
cidades, né, de interior. Então, não é só cidade urbana. Isso aqui foi um trabalho de mestrado que eu orientei, o burnout entre homens, cidade interior de São Paulo, que a gente observa consumo de drogas, uso de álcool, pouco apoio social, né, dificuldade de lidar com os problemas, né, e a gente viu ali 53%, né, de burnout entre esses 370 homens investigados, né, na cidade de interior, né, que a metade trabalhava em área rural e outra metade em produção de imóveis. A qualidade do sono, né? Aí um trabalho que a professora Liliane, lá do SESC, ajudou a orientar, e foi feito também a gente percebendo que a pessoa com queixa de sonolência diurna tinha uma associação, né, com estresse e transtornos mentais. A gente observa também transtorno mental comum aqui, ó, 14,2% também profissionais têm uma característica de trabalhar embarcado, né? E a gente vê essa notícia aqui, recente, né, de ontem, falando de 1 a cada 5 profissionais de grandes corporações sofre de esgotamento no Brasil. Foi uma pesquisa da USP, né? Aí eu fui ver como foi feita essa pesquisa, e eles colocam aqui que foi utilizado a inteligência artificial do algoritmo para poder determinar se tinha características de burnout ou não. Aquilo que eu falei para vocês. Isso daqui, como que a mídia coloca, né? Coloca como burnout. Só que isso não foi dado o diagnóstico da pessoa que está doente. Isso foi feito por uma inteligência artificial. Isso é uma suspeição de. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com as notícias e olhar como foi feito o estudo. Uma coisa é você dizer que é suspeito, a outra é você falar que a pessoa tem. Então isso vai tornando cada vez mais a nossa ideia de pavor e de achar que a gente sempre tem alguma coisa. E na verdade deveria pensar e dar graças a Deus que a gente não tem saúde, e continuar mantendo a nossa saúde para não ter. Então as possíveis soluções, né? A gente está quase indo para o fim. A gente já sabe várias coisas, né, que a gente viu aqui dos conceitos, mas por que eu falei possíveis soluções e coloquei quem sabe, né? Porque para algumas pessoas vai funcionar determinadas coisas, né, determinadas dicas, determinadas orientações, né, e outras não. Porque aquilo que eu falei, existem fatores internos, existem graus de danos à saúde mental que não é somente, né, uma coisa pontual, é uma estrutura, uma sinergia. Quando eu comecei a falar do círculo de coisas, aí tem um ponto que interrompe, a gente tem que ver o que é aquele ponto, como tratar aquilo ali para a sua energia vital, a sua saúde continuar fluindo. Então, alguns fatores a gente pode controlar. Então, as ações clássicas, né, que toda a literatura diz, como quando centra que o sujeito é o problema do estresse, a gente vê ali dieta boa, dormir bem, atividade física, limitar o consumo de álcool e café, não fumar, né, ter lazer e recreação. E quando você descobre que tem algum problema, né, se for diagnosticado e acompanhado, ter o tratamento interdisciplinar. Então, eu trouxe para vocês aqui um dos projetos que a gente já finalizou e já está pronto, que é um aplicativo que dá essas dicas de saúde. Ele foi baseado nessas escalas que eu falei para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco ele. Então é importante a gente saber o que? Administrar as emoções para poder evitar o burnout. Então, você consegue reconhecer o que é tristeza, né? O que é angústia, o que é o cansaço seu normal e não é? O que é uma raiva que você não consegue controlar? Você sabe administrar essas emoções? Né? Isso está destruindo você, ou você consegue perceber isso e dominar para que isso não acarrete mais problemas, né? Ou então vai ficar em estado de alerta produzindo adrenalina o tempo todo. Então o que eu posso fazer no trabalho que está na minha função e minha responsabilidade, né? Então eu posso fazer só aquilo ali? Eu preciso ir além? Como é que está essa relação, né, sua com o trabalho, do uso de si? Então, controle do estresse, né? Então, a gente tem que saber conseguir administrar esse estresse, entender que é possível lidar com situações difíceis. É possível adquirir novas habilidades, é possível a gente crescer com os problemas, enfrentar os desafios, né? E assim a gente sair mais fortalecido. E encontrar uma função, uma atividade que se ajuste a você. Às vezes, isso é muito comum nas empresas, vocês vão perceber isso, que são colegas que são readaptados, né? Então não vai lidar diretamente com aquela função, aí vai para uma outra. E a gente pensar positivamente, né? Isso é muito bom. Então é difícil, tem que trabalhar a mente. Por quê? Porque o mundo inteiro é negativo. O tempo todo as pessoas só falam coisas negativas. Você liga a televisão, só coisa negativa, o tempo todo.
notícia negativa, rede social tóxica, onde você vê todo mundo rico e feliz, né? Só você que não é. Então, como que isso acontece? Isso tudo são os traumas insidiosos, que aí a pessoa vai acumulando e chega um momento que ela não consegue mais lidar com isso, que as defesas acabaram. Então, a gente pensar positivo ajuda, né? Desenvolver o desapego. Muitas pessoas elas são muito apegadas a bem material, a cargos, a funções dentro de uma empresa. Ter o espírito esportivo, né? A pessoa o tempo todo vê que ela está aprendendo com aquilo ali. Uma outra coisa importante é ter senso de humor, a gente vai ver isso também. E por parte da empresa, né? É que eu falei para vocês que não pode só você ser responsável pelo estresse. Então, a empresa tem que lidar, né, e saber investir em qualidade de vida, estar sempre conversando com conhecimento científico para saber o que acontece, como e porquê, né? Perceber que existem aspectos políticos que eles devem ser atendidos para poder favorecer o ambiente de trabalho de qualidade de vida, com qualidade de vida. Esses aspectos institucionais e sociais, né? Tem o espaço para o cafezinho, tem o espaço para apoio social, onde as pessoas podem conviver. Então, isso daqui, né? Unindo, trazendo para o trabalhador condições boas para ele ter resiliência, será que seria o suficiente, né? Então, será que isso já ajuda? Então, a gente sempre tem que pensar que por detrás das empresas, seja ela pública ou não, sempre tem um interesse que é você produzir cada vez mais para poder ter lucro, né? Para poder aquela função ser cumprida e gerar o produto fim, seja qual ele for. Então a gente pensa que existe o interesse econômico por detrás, que muitas vezes atrapalham essas mudanças, né? E as tecnologias acabam ajudando, como eu estava falando para vocês do aplicativo. Então um dos aplicativos é esse aqui, que a gente está desenvolvendo outro já, falando da nuvem mental, mas esse é muito interessante, porque o bom dele é justamente que ele vai ajudar você com dicas de saúde. Então, aí você que estiver assistindo pode usar pelo QR Code ou aqui em cima. O que acontece? Quando você entra no aplicativo, você já vai ver aqui umas questões iniciais e a gente tem aquelas escalas todas que eu falei para vocês. Então, aqui vai ter, por exemplo, a escala que ela vai começar falando sobre a sua rotina de trabalho, para se você trabalha ou não, né? E também vai medir para ver se você tem alguns sinais e sintomas de transtorno mental. E uma terceira parte, quando você fala que trabalha, né? A gente coloca você lá para o terceiro questionário, que ele vai falar um pouco sobre a organização do trabalho, ter ligação com burnout. Então, inicialmente, a gente busca saber se tem sinais e sintomas de transtorno mental, depois a gente observa sobre a organização do seu trabalho, a demanda e controle, e por último a gente vê se você tem alguns sinais e sintomas de burnout. Não é para dar diagnóstico de doença, não foi criado para isso, ele foi criado para ver se você tem algum problema relacionado a alguma dessas dimensões que a gente falou. E aí, você tendo, o que vai acontecer? Ele vai te encaminhar para dicas de saúde. Se você estiver bem, vai dizer, você está bem. Né? E se você não estiver, ele vai dizer que você está um pouco estressado. E aí vem as dicas de saúde aqui embaixo. Você clica, são mais de 20. E a gente vai tentando interagir com você para saber se você já faz ou não. Então, acupuntura, né? Aromaterapia, ouvir música, fazer exercício da época que você, né? Da forma que você conseguir, adaptando. Então, aqui tem várias dicas, são 20 e poucas dicas. E no final a gente agradece lá a participação. Então, um ambiente que faz a gente aumentar o estresse, né? Então, tudo que eu falei são coisas que podem favorecer a sua qualidade de vida, que vai afetar a sua saúde mental positivamente. Mas se você está num ambiente que é ruim, por exemplo, onde você tem uma pressão aumentada de ritmo de trabalho, um ambiente que a sua percepção é como algo agressivo e injusto, que tem ameaça à segurança, falta de comunicação, você ser cobrado mais do que pode fazer, trabalhar em tensão constante, né, o tempo todo ali você sob estresse, falta de tempo em relação às demandas, falta de respeito dos colegas de trabalho, a competição, não reconhecimento daquilo que você faz, isso tudo aumenta a percepção de estresse e é ruim. Enquanto que, ao contrário, né, a gente precisa de condições, que aquela que o aplicativo mostra várias coisas, que eu não quis perder tempo, mas são mais de 20 ali, depois dizendo o que você pode fazer. E aí, isso tudo que a gente fala para promover a qualidade de vida vai repercutir e favorecer a resiliência. Então, a resiliência, que é a capacidade de você, né, passar por cima daquilo ali e aprender, ela tem
uma relação com otimismo, né, com seu autocontrole, né, por você ter uma autopercepção dos sentimentos, você saber o que você está passando, a capacidade de adaptação, de flexibilidade, habilidade de resolver problemas, né, capacidade emocional, o apoio social, o senso de humor. Então, isso tudo é importante para poder favorecer a resiliência, né? O autocontrole e a autopercepção, que vem falando logo no início aqui, é muito importante, que muitas pessoas elas não sabem, por exemplo, o que é ansiedade, elas não conseguem perceber que são ansiosas. Então, isso é uma coisa que facilita o nosso entendimento da nossa vida, né? E como que a gente lida com isso. É outra coisa que eu estou estudando muito agora também, a gente está desenvolvendo um outro aplicativo só sobre ansiedade. Então, isso tudo diminui o estresse, né? Você conhecer o que está acontecendo com você, o apoio social, o ambiente físico favorável para desenvolvimento de tarefas, satisfação naquilo que você faz, se sentir motivado, ter condições para autorrealização, desenvolver amizades, vínculos, né? Material e condições de trabalho adequados, não ser cobrado além do que você consegue fazer. Então, a resiliência, né? Volto a dizer pela quarta vez, ela precisa de um ambiente favorável para ela ocorrer. Então, a gente viu aqui nesse nosso encontro de hoje que o estresse é uma resposta natural do organismo, né? A gente tem que saber identificar e lidar com isso. É aquela história que diz, né, que a raiva, né, é um veneno que você quer dar para o outro, mas é você que toma. Então, o que acontece? Cada vez que você tem raiva, tem uma descarga, né, e mexe com a homeostase, com o equilíbrio do seu organismo, você que está se matando, provocando inflamação, aumentando a pressão, aquilo tudo que a gente viu que o cortisol faz. Então, a gente precisa de um trabalho muito grande, interdisciplinar, para lidar com essas situações. Então, os tipos de estresse, eles têm reações diferentes e devem ser reconhecidos. As altas demandas, né, e baixo controle sobre aquilo que você faz têm relação com o estresse ruim. Grande parte das doenças que levam à morte estão relacionadas ao estresse, e o estresse ele está em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, podendo ser intensificado pela organização do trabalho. E aí, dentre as doenças cardiovasculares, as que mais matam, as mudanças são necessárias e complexas, né, que envolvem a política, a instituição, a cultura, a forma de ver saúde e ver doença, as ações individuais de cada um, que é o que a gente trouxe aqui como dicas para vocês visitarem lá o aplicativo e ver as pesquisas também que estão ali os nomes. E a gente falar no fim aqui que sem saúde mental a gente fica disfuncional. Então, por isso que é importante a gente se cuidar e estar atento aos sinais do corpo. Então, era isso que eu ia passar para vocês. E aqui estão algumas referências. Eu vou passar aqui bem devagar. E espero que vocês tenham gostado. Eu fico feliz, agradeço novamente o convite à equipe e agradeço a atenção de vocês. Fico à disposição para responder as perguntas.